Fala galera, beleza? Moura Dinheiro na área e em meio aqui a 10% de queda na semana, exatos 10% comparado com a semana anterior aqui de JHSF, a gente vai falar um pouquinho dela, tá? E pode ver que a máxima dela ali foi na região do 705, chegou a bater 706, né? Durante essa semana, a gente vai falar um pouquinho dela agora. Então, antes de continuar, já garante seu like aí, se inscreve e compartilha. Senão, se você não der o like, o JHSF vai cair mais 10%, tá? Então, dá o like, se inscreve, compartilha e me segue no Instagram, @MouraDinheiro_Oficial. E olha lá, trouxe uma matéria bem interessante de ontem sobre o JHSF, tá? Olha lá. Em entrevista, resultado positivo do trimestre reflete anos de preparação, afirma CEO da JHSF, que obteve um balanço financeiro superior à expectativa do mercado no quarto trimestre deste ano, apesar de trabalhar com setores que foram fortemente afetados pela pandemia do corona, como a gente já sabe, tá? O lucro líquido da empresa caiu 10,4% no período, ante os mesmos 3 meses ali de 2019, somando 189 milhões. Por outro lado, a receita líquida subiu 111% para 394,6 milhões, tá bom? Então, aumentou a receita, diminuiu o lucro e no acumulado de 2020 o lucro líquido disparou 98,6% para 638 milhões. Então, subiu no acumulado de 2020 inteiro. Tá? O EBITDA ajustado subiu 245%, indo a 695 milhões para os analistas da XP Investimentos. BTG Pactual e Mirai, os números mostram que os próximos meses da empresa devem ser bem fortes, apostando em um desempenho ainda mais positivo da companhia, de olho em JHSF, tá bom? E aqui nós temos uma entrevista, tá? O CEO da JHSF, Thiago Alonso, concedeu uma entrevista ao Money Times e afirmou que o resultado do trimestre e do ano não é fruto apenas do trabalho realizado na pandemia, mas sim de anos de preparação interna para situações adversas como esta, o que deixa mais atraente ainda o investimento, afinal, vem de anos de preparação. Anos de preparação tendem a quebrar essa preparação muito mais dificilmente, então a empresa está mais preparada, não é algo de ontem, vem a anos de preparação, vale a pena pensar no investimento, no trabalho de posição de JHSF, a gente já vai ver lá no gráfico, tá? O número do ano passado não é só fruto do trabalho do ano passado, o olhar de longo prazo para o produto, para a relação com o cliente, isso tudo floresceu, mas não é porque teve a pandemia, e sim pelo trabalho de muitos anos para que o momento necessário tivemos o posicionamento, para que no momento necessário, né, tivemos que o posicionamento certo para ser um local onde os clientes fossem procurar o que estavam precisando, afirmou Alonso. De acordo com ele, tá meio mal escrito aqui a matéria, mas tudo bem. De acordo com ele, a maior motivação da empresa é trazer qualidade ao seu público. Sendo assim, tudo na experiência do consumidor conta para melhorar a sua qualidade de vida, desde a organização do ambiente até o atendimento personalizado. Para isso, a empresa criou um padrão de qualidade que vai ser encontrado em um hotel da rede em São Paulo ou em Salvador, mas ao mesmo tempo está disponível nos restaurantes da rede e nos shoppings. Assim, a ideia é que, independentemente de onde esse consumidor esteja, ele saiba que pode consumir esse serviço da mesma forma que consumiu da última vez. Um grande desafio que o mundo físico tem daqui para frente é criar uma razão para que as pessoas queiram ir até o lugar. Antigamente a gente precisava ir até o lugar e de repente com tudo isso os lugares vêm até a gente. Então por que você vai levantar do conforto da sua cadeira se você pode pedir algo pelo celular? É basicamente aquele filme Wall-E, né? Que tem os gordinhos lá que não levanta. Comentou o CEO sobre a necessidade de criar essa vontade nos clientes, tá? E aí, mesmo com a cultura forte do presencial, a empresa se adaptou ao meio digital, no qual já investia há alguns anos para atender às necessidades dos clientes de forma mais flexível. Com isso, a empresa reforçou o funcionamento dos aplicativos CJ Fashion, CJ Concierge e CJ Food, que cresceram respectivamente 190%, 420,3% e 75,4% no trimestre em relação ao mesmo período de 2019. Para Thiago, o delivery foi uma boa maneira de criar conveniência para o cliente, que hoje pode escolher ser atendido pessoalmente ou receber o seu produto em casa, tá? Mas nos momentos mais críticos da pandemia, pode ter o mesmo serviço que já conhecia da forma que precisava. Tá bom? Ele afirma que o mundo digital tira as barreiras do mundo físico, então foi uma possibilidade de oferecer mais coisas do que já eram oferecidas, como o exemplo do aplicativo de restaurantes, o CJ Food, que foi criado no segundo trimestre de 2020, já estávamos em meio à pandemia. Mas esse serviço de delivery não atrapalha o consumo físico? Para ele, não. Eu, quando olho o comportamento dos meus filhos, vejo eles fazendo tanto no digital quanto no físico. Então isso reforça a crença de que a combinação entre os dois é ótima, já que traz flexibilidade para o cliente, completou o empresário, acabando aqui a entrevista, tá? Então, JHSF, que vem sofrendo umas pancadas aí do mercado nos últimos dias, principalmente essa semana, dá uma animada aqui com essa entrevista e mostrando esses anos de preparação aqui da
própria JHSF, tá bom? Então, no semanal, o ativo despencou, perdeu um suporte muito relevante, mas acabou parando em outro suporte tão relevante quanto. Agora eu fiz besteira aqui. 557 aqui, ó, acabou parando ali em outro suporte relevante, que era a região do 662, obviamente ele perdeu o 662, chegou a bater 638, acho que foi tudo ontem, inclusive, a gente pode ver aqui no gráfico diário, ó, ele chegou a bater 638 ontem, né, com uma despencada, e cai aí seus 10% na semana, tá bom? Mas será que tá tudo perdido para a JHSF? Tira o zoom do gráfico e veja como é que ela vem andando nos últimos tempos, tá? Aqui a gente tem um gráfico de bem longo prazo mesmo, tá bom? Desde ali 2011, e você vê que o ativo sofreu maus bocados, teve ali o pico de baixa em 2016, também teve em 2018, mas desde então ele recupera preços ali de 2012, 2013, lembrando que esses preços aqui em cima, eles já estão também atrelados a dólar, tá? Não tem como negar, então o dólar mais alto, esse preço igual a 2013, é bem atraente, tá? Fica bem atraente esse ativo. Então, nós temos um ativo que sofreu aqui pancadas de queda em 2020, ele chega a fazer ali o mesmo topo ali de 2017 como fundo, tá bom? Por isso que eu falo que o gráfico ele te desconta tudo, ele tem ali uma região de acumulação em 2014, final de 2014, temos o topo aqui de 2017 e temos o fundo e também tem uma região de acumulação aqui em 2019 que até faz sentido, e aí o gráfico descontou tudo, tá bom? Então o gráfico ele tem uma bela de uma descontada, ele renova topo bem de leve aqui durante a recuperação 2020 e agora dá uma caída, uma pancadinha e anda lateral aqui no gráfico diário durante os últimos meses aqui do ano 2020 e 2021, tá bom? E claro, o ativo está indo buscar ali regiões como 6,24, que é uma região de fundo, mas eu ficaria de olho na zona de acumulação inteira, você fica mais tranquilo quando você faz isso, você tem uma zona de acumulação do 662 até o 557, e você pode ficar tranquilo que eu diria que talvez ali, provavelmente, busque o 557, ele entrou na zona de acumulação, ele vai achar uma barreirinha aqui na região do 632, aqui, que é o fundo aqui dessa última beliscada em outubro aqui na queda, ele vai achar uma resistência como suporte ali, suporte comprador, mas ele tem tudo aqui para beliscar o 557 também, e aí vai ficando mais atraente. Aí você tem que tomar uma decisão, né? Um ativo que já bateu ali os seus 10 e pouco, 10,60, quase 11 reais, que está valendo agora 6,48, que promete bastante em preços alvos atraentes, ali para 11,40, por exemplo, de forma conservadora, tá? Eu falei sobre isso faz tempo aqui no canal, acho que faz uns 2 meses, tá bom? 1 mês, 2 meses. Então ele tem preços alvos atraentes e aí ele está descontado. O que você vai fazer? Você tem uma entrevista aí com o CEO que está afirmando que tem anos de preparação e que a empresa está indo muito bem, tá? Então você tem que tomar uma decisão, será que vale a pena eu trabalhar uma posição ou será que eu vou para outro ativo e me arrisco um pouquinho mais? Na minha opinião, eu tenho posições aqui na carteira pública em JHSF, também penso em trabalhar aqui uma posição caso ela continue caindo tranquilamente, tá? Eu tenho ali posições no 7,40, se eu não me engano, e no 7,90, tá? Então, se cair um pouquinho mais, ele já está num preço atraente de compra, não tem como negar, ele está numa semana de crise, não tem como negar também. Nós temos aqui o 705 como resistência, antes era suporte, pode ver que essa semana aqui foi o teto do ativo, 705, e aí ele perde o 662 com um pouquinho de afinco, inclusive, ele cai aqui os seus 24 centavos, né, desde o 662, sem novidades, e o ativo tem mais para cair, então você tem que bolar uma estratégia, né, você confia no ativo, você vai fazer novos aportes, trabalho de posição e você vai colher os frutos a longo prazo, né? Como eu falei, é um ativo que ele não voltou para o topo de 2012 à toa, tá, galera? Se ele voltou para cá é porque o mercado está enxergando o futuro e mesmo em pandemia ele não voltou para níveis 2016 ou 2019, aqui 2019 isso aqui, 2018, tá? Ali os níveis 2016, 2018 que são as mínimas ali na casa de R$1, ele não voltou para elas ali durante a pandemia, apesar do grande decréscimo do valor aí que ela teve, que chegou a bater 2,88, tá? Mas graficamente ela tá bonita para uma compra sim, tá? Você pode até chamar isso daqui de uma acumulação para romper o topo ali de forma mais convincente. Aí no rompimento de topo, rompendo aqui a região dos 10, 11 reais, ele deve dar uma guinada um pouquinho mais alta no gráfico diário. Você pode argumentar isso tranquilamente e parece ser o movimento que ela está fazendo, tá? Ela pode até bater 557, que ela ainda vai estar nesse movimento aqui, ó, bate, fundo ascendente, bate num topo de uma maneira meio que paralela aqui em cima, e aí ele dá um repique, ele pode até dar um repique um pouquinho maior aqui na região do 557, faz um fundo ascendente novamente, depois vai lá e rompe os últimos topos, né? Rompe os últimos topos. Então era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. JHSF aí pode ser um case interessante, está se mostrando um case resiliente e pode ser um case interessante
para longo prazo, para investimento seu, sim, tá bom? Agora, analise, leia, tome suas decisões e, claro, use o gráfico junto com as informações aí que você obtém na internet. Divida bem seu capital e, claro, deixa o like no vídeo, senão o ativo vai cair mais ainda, você vai perder seu dinheiro, hein? Dá like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, Moro Dinheiro Oficial. Falamos sobre JHSF, acabei de lançar um vídeo do Banco do Brasil, assista lá no canal também, vou ver se eu falo um pouquinho sobre Oi e Saraiva ainda hoje. Tamo junto, um beijo, amo vocês.